Olá, bando de bonzinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016, falando do papel da igreja na comunidade. Já estamos, inclusive, na nossa semana de número 5 e falando agora um pouco também aqui sobre como o Evangelho transforma a comunidade. Então estamos bem dentro do tema mesmo. Bem, hoje é terça-feira, dia 26 de julho, então vamos ler agora o nosso verso temático da semana, certo? O verso que eu espero que você decore, que é o verso de Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, inclusive coceira, né? Bem, é isso. Desculpa por isso. Vamos lá, vamos então para o começo do nosso estudo de hoje. Vós sois o sal da terra. Isso você lê em Mateus 5, verso 13. Nessa passagem, Jesus está chamando seus seguidores para que sejam o sal, que é grande agente transformador. A igreja é um saleiro que contém o sal da terra. Com o que ou quem esse sal deve se misturar? Somente com nós mesmos ou com os ingredientes que são diferentes de nós, certo? Você pode entender melhor a resposta a essa pergunta se você encher uma forma de pão com sal e outra com massa de pão contendo sal como um de seus ingredientes. Na primeira forma, o sal é a receita inteira. Dificilmente essa receita seria saborosa, muito menos comestível. Na segunda forma, o sal é a parte da receita, está misturado aos ingredientes diferentes do que ele mesmo é. Como tal, ele transforma um pão sem graça num pão delicioso. O sal cumpre seu papel quando se mistura com os elementos diferentes dele mesmo. Algo semelhante ocorre com os cristãos. Isso não acontecerá se permanecermos confortavelmente dentro do saleiro da igreja. Assim, há um ponto que nós não podemos ignorar. Podemos, em todos os aspectos possíveis, ser pessoas moralmente corretas, no sentido de que não fumamos, não bebemos, não envolvemos com orgias, jogos de azar, crimes. Tudo isso pode ser muito importante. Porém, a questão não é apenas o que fazemos, o que não fazemos, mas o que fazemos, certo? Não o que deixamos de fazer, mas o que fazemos no lugar, certo? O que temos feito para ajudar nossa comunidade e aqueles que também têm alguma necessidade, certo? Então vamos ler agora Mateus 5, verso 13, e concentrando no resto do verso, que além do vós sois o sal da terra, certo? E como o sal então pode perder o sabor? Então vamos ler Mateus 5, verso 13. Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu só quero lembrar que pisado pelos homens é só uma simbologia de que seja jogado fora e vai para o chão, ele não tem utilidade, entendeu? Não é pisado fora quer dizer que vai ser julgado, vai ser maltratado, entendeu? Não tem esse significado, ok? Tem o significado apenas de que se tornou realmente inútil e ninguém dá valor. Cai, os homens passam e pisam, quer dizer, ninguém passa e pega, passam e pisam, porque é uma coisa que não interessa a mais ninguém. Então, como o sal pode perder seu sabor? Bem, eu sinto vontade de dizer se você misturar ele com muita água, certo? Mas não é exatamente isso que estamos falando. Vamos tentar entender aqui. Sal como igreja. Então, como uma igreja pode perder seu sabor? Bem, a dica fica de que é inútil a igreja agir só para ficar dentro dela mesma. Se a igreja não prevê uma ajuda na comunidade. Gente, eu já disse isso algumas vezes em outras lições, mas não quer dizer que você não deva ajudar os irmãos dentro da igreja, é importante. Aliás, o sentido da igreja são irmãos, coletivo de pessoas adorando a Deus, é como a gente pode entender igreja, ok? Porque povo pode ser coletivo de pessoas, mas então você tem ali que você tem que ser uma igreja, então você vai ajudar os de dentro. Mas agora, tudo bem, você já é uma igreja, você tem uma sinergia, você já tem um programa que você colabora com as pessoas de dentro para que elas se sintam acolhidas, para que elas todas tenham força de continuar buscando a Deus constantemente. Se você não sai desse casulo e vai, você realmente pode se tornar algo inútil, entendeu? Você não transforma de verdade a vida das pessoas. Você se torna um grupo fechado
que é muito bom para quem está dentro do grupo, você se torna uma panela. Então eu acho que seria isso, você perder esse sabor. No caso, se eu fosse comparar ao que nós falamos tanto, que Deus é amor, certo? Inclusive tem uma denominação com esse nome. A gente pode falar então que seria falta de amor. Falta de amor, a partir do momento que a igreja começa a agir por ela mesma e começa a não ter amor pelos de fora. Você começa a ficar dependente de estar na igreja para você estar na companhia das pessoas, você não tem nada que você faça para fora que as pessoas percebam que você seja uma bênção para elas. Eu entendo, claro, minha opinião. Por favor, tenha a sua própria opinião, ou busque uma opinião diferente, ou concorda comigo, mas pelo menos tome uma atitude, ok? Que eu enxergo desse jeito. Ok, abre aspas. Mas se o sal perdeu o seu sabor, existe apenas uma profissão de piedade sem o amor de Cristo. Não há poder para o bem. A vida não pode exercer salvadora influência no mundo. Ou seja, se o sal perde o valor, a vida não consegue exercer mais o fator que precisava ser. Isso está escrito em O Desejado de Todas as Nações, página 439. Ok? Vamos lá. Volte à ilustração da receita. Excesso de sal na alimentação pode ser prejudicial. O sal não é bom. Na verdade, excesso de sal na alimentação pode ser prejudicial. O sal tem que ser misturado com o que é diferente dele. Assim, se somos exatamente como o mundo, ou se somos semelhantes a ele, não faremos diferença nenhuma no resto do mundo. Não teremos absolutamente nada de diferente para oferecer. O sal passará a ser inútil. E Jesus disse que acontecerá a ele então, e todo mundo pisando, certo? Contudo, se estivermos impregnados do sabor do amor de Cristo, olha só, falando de amor, aqui, ó, eu quero te avisar que eu não leio a lição antes, ok? Desejaremos nos aproximar dos estranhos, misturando-nos para eles para sermos agentes de transformação, fazendo uma diferença positiva na vida deles e, por extensão, levando as pessoas ao que realmente tem importância na vida, a salvação em Jesus, ok? Então temos aí a grande missão, na verdade, desse coletivo de pessoas cristãs que é igreja, ok? Igreja não é prédio, ok? Mas igreja também não é um povinho que vai lá e assiste. Igreja também não é um pessoal que não se mistura com os outros cristãos. Cristão que não se mistura com cristão não faz parte da igreja, ok? Muito difícil de você conseguir entender isso, tá? Muitas pessoas pensam no prédio, aí muito vem se evoluindo a ideia na cabeça das pessoas de que a igreja não é um edifício, o edifício em si não tem nada de sagrado, é o povo de Deus. Muito legal se a gente pensar com a história lá de Êxodo, o povo que saiu do Egito tinha um tabernáculo, mas eles eram a igreja, certo? Era o povo de Deus, era a nação escolhida, certo? Eles eram itinerantes, nômades. E o santuário era sagrado, os objetos não eram, entendeu? Então, série de lições. Mas a gente entender também que a união que faz a igreja, porque é um coletivo, é interessante. Estamos num mundo muito individualista. As pessoas querem ficar em casa assistindo culto pela internet e não querem nem olhar para a cara do irmão. Bem, o que dizer sobre isso? Bem, vamos lá. Ano bíblico. Estamos em Isaías, capítulos 11 a 14, ok? Isaías 11 a 14 é o ano bíblico de hoje, ok? Uma boa força para você aí, ó, te desejo, oro por você, uma boa leitura da Bíblia. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Dá um joinha aí para a gente continuar fazendo o trabalho. Se inscreve no canal, todo dia de manhã tá saindo um estudinho novo para você. E vamos lá, né? Muito obrigado por tudo, lhe agradeço e te espero amanhã. Tchau, tchau.